Em uma entrevista na televisão americana, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou a perseguição que vem sofrendo em seu país com a que viveu na Rússia o opositor Alexei Navalny. Donald Trump comparou seus problemas com a justiça à perseguição sofrida na Rússia pelo opositor Kremlin Alexei Navalny. Em entrevista à Fox News, o ex-presidente americano e candidato à Casa Branca falou sobre a condenação imposta em Nova York em um julgamento civil por inflar o valor dos ativos da organização Trump. A sentença multa de 355 milhões e a proibição de administrar empresas por 3 anos. Navalny morreu na semana passada em uma prisão no Ártico, controlada por Moscou, em circunstâncias desconhecidas, chocando a comunidade internacional e atraindo críticas diretas ao Kremlin. Mas Trump não disse uma palavra no fim de semana, o que os opositores viram como um sinal de afinidade com o presidente russo Vladimir Putin, a quem chamou de gênio no passado. Questionado especificamente sobre seu silêncio sobre Putin, Trump elogiou Navalny, mas novamente evitou vincular sua morte diretamente ao presidente russo. A questão do Navalny é uma situação muito triste. Ele foi muito corajoso porque voltou e poderia ter ficado longe. E, francamente, provavelmente teria sido muito melhor para ele ficar longe e falar de fora do seu país, em vez de voltar, porque muitas pessoas pensaram que poderia acontecer, e aconteceu. E é uma coisa terrível, mas está acontecendo no nosso país também. Estamos nos tornando um país comunista em muitos aspectos. E se repararem, eu sou o candidato no topo das pesquisas. Nunca fui acusado, e agora fui indiciado 4 vezes, tenho 8 ou 9 julgamentos, tudo porque estou na política. Além do processo civil em Nova York, Trump enfrenta 91 acusações criminais na justiça, algumas relacionadas a irregularidades eleitorais. Depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, na tentativa de impedir a certificação de Joe Biden, que o derrotou nas urnas. Chegou ao fim o julgamento de um último recurso apresentado por Julian Assange para tentar evitar a extradição aos Estados Unidos. O fundador do Wikileaks pode ter que aguardar semanas ou meses até que os juízes profiram a sentença. Os advogados do governo americano negaram em audiência ter motivação política no pedido de extradição apresentado contra Julian Assange, que é acusado de espionagem por Washington. O julgamento do fundador do Wikileaks terminou nesta quarta-feira em Londres, mas a decisão dos juízes pode demorar semanas ou até meses para ser proferida. O australiano, de 52 anos, tenta um último recurso na justiça britânica para evitar a extradição para os Estados Unidos, onde é processado por ter publicado, desde 2010, mais de 700 mil documentos confidenciais, em especial sobre operações militares no Iraque e no Afeganistão. Assange, que está detido há quase 5 anos, em uma prisão de alta segurança em Londres, não compareceu às audiências realizadas na terça-feira. E também nesta quarta, depois de ter tido um mal-estar. Os advogados do governo americano, Claire Dobbin e James Lewis, afirmaram que o fundador do Wikileaks colocou vidas em perigo ao vazar documentos confidenciais do país. Caso seja bem-sucedido no julgamento encerrado nesta quarta-feira, Assange provavelmente terá que comparecer a outra audiência, ainda sem data definida, para confirmar que não será extraditado. O fundador do Wikileaks, que corre o risco de ser condenado a até 175 anos de prisão, caso seja entregue aos Estados Unidos, ainda pode tentar um último recurso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A quinta-feira foi de recorde na Bolsa de Tóquio. A alta é explicada pela fraqueza da moeda japonesa, que torna os investimentos mais atrativos para os estrangeiros. O índice de referência da Bolsa de Tóquio fechou nesta quinta-feira no nível mais alto da história. O Nikkei 225 cresceu 2,19% e terminou a sessão com uma cotação de mais de 39 mil pontos, o que supera o recorde anterior registrado em 1989, antes da brutal quebra da bolha especulativa no Japão. O índice tinha crescido 28% em 2023, o melhor rendimento anual em 10 anos, e acumula uma alta de quase 17% em 2024. Diferentes fatores explicam este bom rendimento, mas o principal é a fraqueza do iene,
que faz com que os títulos japoneses sejam mais atrativos para os investidores estrangeiros e inflaciona artificialmente os resultados das empresas orientadas à exportação. Esta queda da moeda japonesa acompanha a divergência entre a política monetária ultraflexível do Banco Central em comparação a outros países, que aumentaram significativamente as taxas de juros a partir de 2022 para frear a inflação. A Bolsa de Tóquio se beneficia também da estagnação dos mercados financeiros chineses, pressionados pela crise imobiliária e pela lenta recuperação econômica do gigante asiático. Apesar disso, a economia japonesa ainda está frágil depois de uma pequena recessão no final de 2023, vinculada à debilidade do iene e à inflação. Ao menos 25 pessoas morreram no desabamento de uma mina clandestina na Venezuela. Uma mina ilegal desabou em uma área remota da Venezuela, deixando pelo menos 25 mortos e 15 feridos. Os números foram anunciados em uma contagem provisória fornecida por autoridades locais nesta quarta-feira. O incidente ocorreu na véspera na mina Bula Louca, onde dezenas de pessoas trabalhavam na pedreira a céu aberto, quando, de repente, um deslizamento de terra arrastou vários trabalhadores. O local é de difícil acesso e as equipes de resgate que partiram do município de La Paragua tiveram que enfrentar 7 horas de navegação em um rio para chegar até a mina. Os primeiros corpos já foram trazidos para a cidade, onde parentes choravam a morte dos mineradores. Em dezembro passado, pelo menos 12 pessoas morreram após o desabamento de outra mina no mesmo estado. A região do Arco Mineiro de Bolívar, que abrange parte da Amazônia, possui uma grande extensão e reservas de ouro, diamante e ferro, entre outros. A região é explorada pelo governo, mas também por grupos ilegais e criminosos. Ambientalistas denunciam um ecocídio naquela região. O jogador brasileiro Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha. O ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma mulher no banheiro, em uma boate de Barcelona. Os juízes consideraram na decisão publicada 2 semanas após o fim do julgamento que ficou provado que a vítima não consentiu e que existem elementos de prova, além do depoimento do denunciante para entender como comprovado o estupro. O tribunal também determinou 5 anos adicionais de liberdade condicional, uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por 9 anos e o pagamento de uma indenização equivalente a mais de R$800 mil. O ex-jogador de Barcelona, do PSG, pode apresentar recursos contra a sentença. O Ministério Público, que desde o início das investigações conferiu credibilidade ao relato da vítima, tinha solicitado uma pena de 9 anos de prisão. Uma empresa americana tenta se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua. A alunissagem está prevista para ocorrer daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. A empresa americana Intuitive Machines tenta se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua. O módulo Nova C, que transporta experimentos científicos da NASA, decolou da Flórida na semana passada. A tentativa de alunissagem está prevista para esta quinta-feira, às 19h30 do horário de Brasília. Se for bem sucedida, ela vai marcar a volta de uma sonda americana à Lua desde o final do programa Apollo, em 1972. A nave entrou na órbita lunar na quarta-feira. O alvo da Intuitive Machines está localizado a cerca de 300 quilômetros do Polo Sul da Lua, uma zona de especial interesse, porque contém água em forma de gelo. A NASA tem contratado empresas privadas para levar material científico ao satélite natural da Terra, em vez de a própria agência americana produzir naves que realizem essa tarefa. Uma primeira tentativa
conduzida pela empresa Astrobotic, também dos Estados Unidos, fracassou no mês passado. A NASA utiliza essas missões como preparação para a volta dos astronautas à Lua a partir de 2026, como parte do ambicioso programa Artemisa. E daqui a pouco, o futebol, zebra na Copa do Brasil. Souza da Paraíba elimina Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. E ainda, Caíto Maia, um dos mais renomados empresários brasileiros, lança seu segundo livro sobre empreendedorismo em São Paulo. Daqui a pouquinho voltamos. Fique com a gente.